Hoje, o Em Revista resolveu colocar em pauta um assunto muito badalado no mês de maio: o casamento. Você vai descobrir os motivos que fizeram maio ser considerado o mês das noivas. Vai conhecer histórias de casamentos da realeza e relacionamentos que começaram pela internet e deram certo. E ainda vai aproveitar dicas de fotografia, decoração, vestido e muito mais para a hora do casamento. Ufa! Organizar casamento não é mole, não! Então fique ligado porque o Em Revista está entrando no ar! Todo mundo conhece maio como o mês das noivas, mas você sabe por quê? Maio é conhecido como o mês das noivas, e existem várias explicações para a origem desta tradição. Uma é por causa do mês das mães, que surgiu como uma homenagem da americana Ana Jarvis à sua própria mãe. Por causa da tradição católica no Brasil e pela devoção à Virgem Maria, as noivas começaram a escolher o mês de maio. Outra explicação é a chegada da primavera nos países do hemisfério norte. As flores davam um colorido alegre à cerimônia e perfumavam o local. E com o fim do inverno, era a época em que as pessoas tomavam banho. Mas seja qual for o motivo, desde então as noivas iniciaram a tradição de se casar no mês de maio. Os casamentos da realeza chamam a atenção do mundo inteiro. Por isso, não poderíamos deixar de mostrar os que marcaram a história. O casamento entre a Rainha Vitória da Inglaterra e o Príncipe Albert, em 1840, ficou conhecido como sendo uma grande história de amor. Em uma época onde os casamentos eram um artifício político, o príncipe e a rainha se casaram por amor. Por causa da hierarquia, o príncipe Albert não podia pedir a mão da rainha em casamento. Então, a rainha foi quem pediu o príncipe em casamento. O pedido de casamento do rei George VI foi rejeitado 2 vezes pela plebeia Elizabeth Bowes-Lyon, mas na terceira vez ela aceitou o pedido do rei. Realizado na abadia de Westminster em 1923, foi o primeiro casamento real público. O ritual de entrada na igreja em ordem hierárquica, que é utilizado até hoje nos casamentos da realeza, e o gesto de colocar o buquê na tumba do soldado desconhecido, foram tradições criadas no casamento do rei George VI com a rainha mãe, como ficou conhecida. A rainha Elizabeth II também tem uma história peculiar. Aos 11 anos, a princesa tinha 5 pretendentes. Um deles era o príncipe Philip, da Grécia. Eles se apaixonaram e o príncipe renunciou aos seus próprios títulos para se casar com ela, em 1947. A irmã mais nova da rainha Elizabeth, a princesa Margaret, casou-se com Anthony Armstrong, um fotógrafo, em 1960. Seu casamento foi um dos primeiros a ser transmitido pela TV. O presente dado pela rainha Mary, a tiara Baltimore, ganhou destaque. Em 2006, a tiara foi vendida por mais de $1,5 milhão de dólares. O casamento de Charles e Diana foi um dos maiores eventos do século XX. Realizado na Catedral de São Paulo em 1981 e digno de conto de fadas, o casamento contou com 3.500 convidados e 750 milhões de telespectadores. O vestido de Lady Di foi um dos mais copiados na época. E claro, não poderíamos deixar passar o mais novo casal real britânico. Príncipe William conheceu a plebeia Kate Middleton na faculdade. Pouco depois de assumirem o romance, conquistaram a simpatia do público com facilidade. Eles se casaram em 29 de abril de 2011, na abadia de Westminster, e receberam o título de Duque e Duquesa de Cambridge. O casamento é um dos momentos mais bonitos e emocionantes da vida de um casal, e a cada dia se renovam as maneiras de comemorar o matrimônio. No Brasil, é necessária a presença de um juiz de paz para oficializar a união. O juiz de paz tem atribuição constitucional de conciliador. Ele substitui o juiz do trabalho e trabalha também, é o único que tem atribuição constitucional para oficiar os casamentos. Lila nos explica também que para ser juiz de paz é necessário ser formado em direito. Você não pode continuar advogando. Você tem que ser advogado, você é indicado pelo Tribunal de Justiça e nomeado. Segundo a juíza, o primeiro passo para oficializar um matrimônio é procurar um cartório com os documentos necessários para formalizar a união. Depois, começam a correr os proclamas. É publicado no Diário Oficial aquela famosa frase: se existe alguém contra, que fale agora ou cale-se para sempre. Esses são os proclamas. Há anos como juíza de paz, Lila já realizou casamentos de várias personalidades.
Além disso, a juíza tem muitas histórias marcantes em sua carreira e nos contou uma das que a mais emocionou. Foi um casamento realizado aqui da Vilma com o Antônio. A Vilma tinha 72 anos e o Antônio tinha 78. A Vilma é a mãe de uma colega minha do Tribunal de Justiça e ela quis tudo, sabe? O dia da noiva e diz a filha dela que eu induzia ela a ter um vestido vermelho de noiva. E foi muito emocionante, eu perdi completamente a noção na hora, que depois que eu declarei de casado, graças a Deus consegui me controlar, mas depois eu realmente caí no pranto e foi lindíssimo. Já o casamento religioso, tão sonhado por muitas noivas e noivos, é cheio de tradições. Padre João diz que entrar na igreja em procissão representa uma caminhada da vida que o ser humano não pode fazer sem Deus. Ela traz dentro de suas mãos, entre as suas mãos, um buquê de flores. Este buquê de flores representa o seu amor, a sua entrega. A noiva também está coberta por um véu. O véu, ele simboliza na tradição judaico-cristã o sinal de pertença. Os judeus, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda hoje os judeus mais piedosos, eles utilizam um véu para fazer as suas orações. E as mulheres sempre utilizavam a cabeça coberta, em sinal de pertença ao seu marido. O anel, símbolo do infinito, traz para o tempo presente a aliança eterna. É como uma simbologia da aliança com Deus, feita com o ser humano, que homem e mulher fazem naquele momento, até que a morte os separe, porque esta aliança é feita diante de Deus, então somente Deus pode romper esta aliança. Por fim, os recém-casados recebem uma bênção nupcial. E nesta bênção nupcial é evocada uma oração quando se fala do sacramento do matrimônio, que transcende a religião, é uma instituição natural, mas que Nosso Senhor Jesus Cristo eleva à categoria de sacramento. Em seguida, os noivos, ao receberem a bênção, saem da igreja por um tapete, geralmente um tapete vermelho, que evoca justamente este sangue do Senhor Jesus, que foi derramado no altar da cruz. E eles são seguidos justamente pelos padrinhos e pelos familiares, no sentido deles ajudarem ambos a viverem aquilo que prometeram no altar. A palavra em revista de hoje é casamento. Muita gente sonha em ter um casamento de conto de fadas. E toda princesa precisa ter o seu vestido. A figurinista e estilista Aline Ciafrino faz vestidos de noiva há 8 anos. E ela, mais do que ninguém, sabe o que um vestido de noiva representa. A riqueza de hoje em dia, o que eu vejo pelo menos muito até nas minhas noivas, é essa coisa de o exclusivo, o diferente, o único. Não é aquela coisa que todo mundo tem. Esse é único, foi feito pra mim. Aquele vestido que vai ser escolhido ali pra ser usado não é um vestidinho só. É o vestido de noiva, é o vestido que a mulher mais investe praticamente na vida toda dela. E para fazer um vestido de noiva exclusivo, não basta apenas saber o que a noiva quer. É preciso descobrir muito mais. A noiva pode chegar pra mim e dizer, eu sou moderna, mas ela começa a falar e eu vejo que ela é romântica. Eu vejo, sabe, o olhinho dela brilhar, de repente, quando ela vê uma imagem de uma noiva super romântica. Quando falamos em vestidos de noiva, a cor branca é predominante. Mas nem sempre foi assim. A tradição religiosa indicava o uso de roupas escuras, geralmente na cor preta. As cores vibrantes, como o vermelho, também eram populares entre os nobres. Uma das primeiras noivas a usar o branco foi Maria de Médici, em seu casamento com o rei Henrique IV. Se você pesquisar, você vai ver imagens assim de vestido amarelo,
eles falavam muito de açafrão, né? Esse tom, assim, imagina aquele tempero amarelo com véu vermelho, não consigo nem... Terrível, assim, né? Mas, enfim, era o que se usava, era muito colorido, estampado. E ela, na verdade, às vezes até para quebrar essa barreira, né? De contra a religião, de tudo aquilo, então colocou branco. Outra rainha que inovou usando o vestido branco foi a Rainha Vitória. Pois é, a Rainha Vitória já tem essa história de amor, né? Que eu acho que por uma escolha mesmo, né? De usar o branco, coisa de pureza. O branco é leve, né? Eu acho que ela pode, de repente, ter sido seguida porque ela se casou por amor. Casamento geralmente vem acompanhado de festa. E para isso é preciso muita atenção para não esquecer nenhum detalhe. Depois da cerimônia, os noivos comemoram um enlace com uma grande festa. E toda grande festa dá muito trabalho para ser organizada. Para conhecer melhor o processo de preparação para uma festa de casamento, conversamos com a decoradora Marta de Araújo. Primeiro eu começo muito com a cor, que cor ela quer, porque daí tudo flui. Porque aí você faz o convite, o papelzinho do bem casado, depois da cor tudo flui. E aí eu vou dando as dicas, ó, o celebrante tem que marcar primeiro, fotógrafo, porque depois você perde a data, eles são pessoas únicas, maquiador, faça sempre teste com o maquiador, porque... Você quer, aí você vai, deixa pra cima, não gostei. Como assim? O maquiador é importantíssimo. A decoradora diz que a cor que está em alta é o marrom. Marrom com rosa, marrom com azul. É a cor do momento, marrom. A decoração de festas de casamento parece com uma sala de estar. É como receber os convidados na sua própria casa. É uma coisa bem íntima, que é isso que eu tento que cada noiva faça com o seu casamento. Uma coisa íntima. Porque é uma coisa... É uma festa de casamento sua, então não pode parecer comigo, tem que parecer com você. Aí eu falo, traz uns porta-retratos, se tiver umas almofadas em casa que a vovozinha faz bonita, porque, né? Tem um santo, às vezes elas querem trazer um santo. Santo Antônio, traz, Nossa Senhora Aparecida, teve várias pessoas que Nossa Senhora Aparecida para botar na decoração. Marta diz que tudo depende da opinião dos noivos, até mesmo como a comida será servida. Quando você está numa festa, tem um jantar, sempre dá uma paradinha de 1 hora, não tem como não parar. 1 hora e pouquinho, porque tem o jantar e tem a sobremesa. Então, parou. Ah, não quero que a minha festa pare. Eu quero minha festa, o tempo inteiro a gente andando, open bar, então, mini comidinha. E por falar em comida, o que não pode faltar é o bem casado, que chegou ao Brasil com a colonização portuguesa e se tornou tradição nas festas de casamento. E o bem casado é maravilhoso, todo mundo gosta, todo mundo quer levar um doce para casa. Também todas querem colocar. E eu também indico. Eu dou 3 sugestões, aí só que muda? O paladar, ou umas querem de chocolate, outras querem de maracujá, tem de limão, tem uns 10 sabores, mas o tradicional, pra mim, eu falo sempre, é o de doce de leite. Outra tradição são os noivinhos do topo do bolo, que hoje são literalmente a cara dos noivos. A gente sugere em outros lugares, ou dentro de um armário, que fica bonitinho. Então os noivinhos, a maioria querem os noivinhos. Aí eu dou sugestão que coloque em outro lugar, não em cima do bolo. Marta diz que a maioria dos noivos pede a camisa do seu time. Já as noivas abusam das bolsas de grandes marcas e sacolas de compras. Mas alguns noivinhos são muito diferentes. Eles se conheceram pela internet, então ela falou, quero sair de dentro do computador. Aí eu dei uma pessoa para ela que a gente indica e ela fez igualzinho, como a noiva quis, saindo de dentro do computador. Então achei isso legal. Deixar uma mensagem carinhosa de felicitação aos recém-casados é outra tradição que vem sendo aprimorada. A gente só pede a noiva para trazer um papelzinho, quadradinho, com um lacinho de fita da cor da fita dela, de marrom. E aí, na hora da festa, a gente pega, a cerimonialista sai entregando para as pessoas escreverem recadinhos para ela e colocarem na árvore. Coloca na árvore, depois, quando acaba a festa, recolhe os recadinhos e a noiva leva e lê em casa, na lua de mel, os recadinhos dos convidados que ela... E os convidados dela que escreveram para ela, e eles adoram isso. As noivas amam essa história da arvorezinha. O cerimonialista desempenha um papel fundamental, tanto na cerimônia quanto na festa de casamento. É muito importante para todos os casamentos. Fala até que para a festa infantil também é super importante, porque você tem uma opção de coisa e na hora você está tão nervosa que você esquece as coisas. Se você tivesse cerimonial até para infantil é importante, porque tem brinde para entregar, tem um docinho que está lá no forno para pegar. E precisa, para tirar foto, tem que chamar a família inteira para tirar foto. Quem vai chamar? Você? Uma tia? Não funciona. Porque tem que tirar as fotos, tem que reunir os padrinhos, tem que falar que vai para a direita, vai para a esquerda, tem que falar com a noiva, bota o buquê, tira o buquê. E no fim da festa, nada como levar uma lembrancinha diferente e divertida. Uma das novidades é o kit ressaca, que contém remédios para quem exagerou na dose.
Atualmente, conseguimos fazer praticamente de tudo através da internet, inclusive iniciar um namoro. A internet também serve como meio de divulgação de pedidos de casamento criativos e ousados. É comum acharmos muitos vídeos na internet com pessoas querendo mostrar o amor delas pelos parceiros. Here's a song for you, Diana. Now the day is almost gone. I was close to logging on, but then something caught my eye. São pedidos de casamento onde o namorado faz um grande espetáculo, uma coisa diferente para fazer a tão sonhada pergunta. O mundo digital pode ser também o enredo para o início de uma história de amor. Foi o caso da Bruna. Ela e o namorado se conheceram pela internet e hoje estão casados. Bom, nós nos conhecemos vai fazer 10 anos, agora em junho. E eu estava um dia, antigamente tinha essas salas de bate-papo evangélicas, e eu entrava muito nessa sala de bate-papo, nós tínhamos um grupo, né, de amigos dessa sala. E aí um dia ele entrou, meu nick era Ninha, e ele entrou uma vez falando, oi Bruna, do nada, eu nunca tinha conversado com ele. Aí eu falei, você me conhece? Ele falou, não, é porque eu tenho um irmão chamado Bruno e a gente chama ele de Ninho. E aí imaginei que você fosse Ninha. Aí a gente começou a conversar e tal. E aí depois daquele dia a gente passou um tempo sem se falar, depois lá na frente de novo ele veio com esse mesmo papo, né? Muito criativo. Aí depois desse dia nós conversamos mais um pouco, nessa segunda vez. E aí depois nós trocamos telefone. Aí ficamos 1 semana, 2 semanas, agora eu não lembro direito quanto tempo exatamente, nos falando por telefone, até que um dia a gente resolveu se encontrar. Aí nos encontramos no dia 20 de junho de 2003. E a partir dali a gente já começou a namorar. E namoramos sério, a gente não ficou naquela de namoro ou não namoro. A gente já desde o início já decidiu que era um namoro sério. Nós ficamos 6 anos e meio, mais ou menos, namorando. E aí, em 2009, nós nos casamos. No início, a gente não falou pra ninguém que a gente tinha se conhecido pela internet, né? Não entramos em detalhes, porque se eu falasse pros meus pais ou para alguém da família que a gente tinha se encontrado pela internet, a gente tinha se conhecido pela internet, ia ficar uma coisa meio... Eles não iam olhar aquilo com bons olhos. Acho que foi no nosso casamento mesmo que as pessoas descobriram como que a gente se conheceu, porque a pastora falou, né, tocou no assunto e tal, falou uma coisa que a gente tinha se conhecido na internet. Ele uma vez, a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente. Ele pediu para ver uma foto minha, porque antigamente não tinha Facebook, né, então era mais pelo bate-papo, então você tinha que baixar uma foto sua pro computador e mandar ou por e-mail ou pela MSN para a pessoa. E aí eu mandei uma foto minha junto com umas amigas minhas. E aí ele falou assim, nossa, você é a cara da Duda. Aí eu falei, que Duda? Ele falou, minha filha. Eu falei, ai meu Deus do céu, tem filha. Já desanimei, né? Aí ele falou, falei, você tem filha? Ele falou, não é a filha que eu vou ter. Eu, na hora eu pensei, falei, meu Deus, que cantada ridícula. Mas a cantada do Cadu funcionou. Essa aqui que é a Duda que já existia há 10 anos atrás, né? Nos pensamentos, hoje ela é real, né? Há 2 anos ela é real pra gente. E a história não acaba aqui. A família está aumentando. O Cadu, a Bruna e a Duda estão esperando a chegada de um novo membro para a família. Está gostando do programa? Então não saia daí, porque no próximo bloco tem mais.
uma data muito especial na vida dos casais. E o fotógrafo é o responsável por registrar tudo isso. Apesar de todo o nervosismo dos noivos, o casamento é um dia muito especial. E por isso, eles se preocupam em registrar esse momento. Assim, podem reviver aquela emoção única. Acho que a única diferença de fotografar casamento é bem essa parte do nervosismo das noivas mesmo. Você tem que estar um pouco mais acostumado com lidar com os ânimos um pouco mais aflorados. É diferente para mim fotografar casamento, mas ao mesmo tempo é tranquilo, que a gente tenta fazer de tudo para que a noiva fique mais tranquila também. Mesmo sempre buscando fazer fotos diferentes e artísticas, ele não deixa de fazer as fotos tradicionais. Tem fotos que são bem importantes que a gente não pode perder na fotografia de casamento. Por exemplo, a entrada da noiva é uma foto que eu não posso perder, é um momento muito importante para a gente. Então, geralmente, costumo fazer uma foto um pouco mais tradicional, com flash, para poder garantir essa foto para que eu não perca. E depois eu uso um pouco mais o lado criativo, desfocando o arranjo, desfocando os convidados um pouco, tento brincar um pouco mais depois que eu já tenho essa primeira foto. Bernardo acompanha a noiva o tempo todo e acha muito importante registrar cada detalhe da preparação para o grande dia. Essa parte de making off que a gente faz, fotografar perfume, sapato, conta um pouco da história do que está acontecendo. A escolha da noiva para o sapato, a escolha da noiva para o perfume, isso são coisas muito diferentes e importantes também, porque mulher já tem essa coisa com sapato. Toda mulher gosta de sapato, é viciada em sapato. Então imagina uma noiva no dia do casamento, ela tem que escolher um único sapato para ela entrar na igreja. Então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de fotografar o sapato. Sempre que eu vou fotografar uma noiva, eu procuro saber um pouco a história dela e do casal em si. Isso me ajuda na hora de fotografar. Por exemplo, essa foto aqui do lado, ela era bailarina, então para mim foi fácil buscar alguma coisa para esse tipo, que contasse um pouco do que ela faz também. Porque para mim seria tão simples fazer uma foto qualquer, normal, mas se eu podia explorar um pouco esse lado do balé que ela já tem nela, para mim seria melhor, teria uma foto mais artística também da noiva. O uso das alianças não é somente para identificar alguém comprometido. Sua simbologia vai além disso, como por exemplo, sua forma circular. Quando unidas, duas alianças formam um infinito. Que é foto que eu não posso deixar de fazer, embora não tenha a ver com o meu sonho de casar, mas é uma foto que eu adoro fazer e que eu acho que também diferencia muito o meu trabalho, é a foto das alianças. Eu tento sempre que ser criativo. Então, uma das coisas que chama atenção para o meu trabalho, começou a chamar atenção, foi esse diferencial que eu tenho na hora de fotografar as alianças, que eu invento bolha de sabão, já coloquei fogo em aliança. Mesmo fazendo fotografia de casamento há cerca de 2 anos, Bernardo conta que ainda se surpreende com algumas situações. Eu fotografei uma noiva que casou de preto também, que é um fato até engraçado, porque ninguém sabia, eu fui na reunião, ela ia casar de preto, e a mãe não sabia, só o noivo e eu que sabia da história do vestido preto. E quando eu cheguei lá, que ela me falou, algumas pessoas da família dela estavam na cozinha quando a gente estava na reunião, e aí ela falou que ia casar de preto, e a minha reação na hora foi: você vai casar de preto? Ela: não, fala baixo, porque ninguém sabe. Eu: você vai casar de preto? O Em Revista chegou ao fim. E se você quer assistir esse e outros programas produzidos pelo Centro de TV da Uniswan, acesse nosso site. Entre em tv.uniswan.edu.br. A gente se vê na próxima edição. Tchau!